Boa noite, meus amigos. Eu sou Juliana Benda. Prazer estar aqui com vocês para mais uma noite de Evangelho. Atrasamos 10 minutinhos, mas finalmente, antes tarde do que nunca, estamos aqui. Oi, Socorrinho. Olá. Nosso amigo já chegou. Deixa eu colocá-lo aqui entre nós. Vocês me perdoem, mas exatamente 10 minutos antes de começar a live, eu comecei essa crise alérgica. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Já peço desculpa pelos atrasos, mas é que eu viajei, aí eu esperava que a internet pegasse lá embaixo, aí não pegava. Aí eu disse, vou organizar aqui. Mas e aí, tudo bem? Tudo bem, eu estou falando aqui que 10 minutos antes de começar a live, eu comecei minha rinite começou a atacar. Isso acontece, vira e mexe acontece. Faz parte. Pois é, mas a gente vai assim mesmo. Então, meu amigo, muito obrigada por sua presença. Se apresente para nós, por favor. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Henrique, sou aqui da cidade de Campina Grande, Paraíba. Sou responsável, né? Não responsável, mas estou à frente da administração de um projeto denominado de Regeneração. E aí a gente tem um trabalho bem voltado à questão social, só que o nosso foco também é muito a questão da evangelização. Porque para nós sempre é muito claro, né? Eu gosto de deixar bem claro às pessoas o seguinte, que como cidadão nós temos o dever social de ajudar as pessoas. Mas como espíritas, principalmente cristãos, nós temos o dever de tentar educar a nossa alma e educar a alma daquelas pessoas que também que estão em sofrimento. Nós sabemos que tudo existe uma causa, existe um porquê, vamos falar isso aqui também hoje, mas a gente, por onde passar, nós temos a preocupação de deixar aquela sementinha, né? Como ela vai brotar, no tempo que ela vai brotar, isso aí vai depender muito do coração de cada um, do tempo de cada um e de Deus também. Muito bom, muito bom. Então, seja bem-vindo aqui à nossa humilde residência. Eu vou fazer a nossa oração inicial e aí eu já passo a palavra para você, tá bom? Tá certo. Desculpa os funga-funga, gente, vai ficar assim. Senhor Jesus, rogamos a tua presença, Senhor, com gratidão no coração. Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na noite de hoje, reunidos com a presença do nosso amigo Henry, para que possamos escutar o seu evangelho, as reflexões sobre o seu evangelho, para que possamos receber o convite da reflexão e o convite para nos conhecermos a nós mesmos mais intimamente e assim podermos cada vez mais nos conhecendo, nos trabalhando e nos melhorando. Te pedimos, Senhor, a tua presença, a presença dos mentores, dos guias espirituais, para nos iluminar, nos guiar no estudo da noite de hoje. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos lá. Estamos então no capítulo 7, último item, né? Item 13. Isso. E aí eu achei bem interessante a escolha do título, porque tem toda uma história aqui por trás. E eu queria pedir permissão a vocês um pouquinho de paciência para que vocês ouvissem, porque o grande intuito da gente quando se reúne para fazer o evangelho é a gente trazer uma reflexão para a nossa vida, né? Para quem nós somos, quem nós queremos ser e até quem nós fomos. Nós, quando começamos a entender o evangelho, começamos a entender mais sobre Jesus, a gente consegue entender que o que a gente é hoje ainda está muito longe do que a gente vai ser daqui a algumas encarnações e que também está muito melhor do que a gente já foi. Então, aquele irmão que a gente condena, aquele irmão que a gente repugna aquela atitude, geralmente a gente tem aquela aversão
por já ter feito aquilo nesta vida ou em outras vidas. Então, a gente é muito como um espelho, né? Aquilo que afeta a gente, que o outro faz que afeta a gente, é porque a gente tem dentro da gente ainda não se deu a oportunidade de observar. Então, quando a gente vai ler o Evangelho, a gente nunca deve ler o Evangelho tentando em casa ler pensando em fulano, em outra pessoa, e né, oh, isso aqui é a cara de fulano, isso aqui é a cara de fulano. Porque sempre, gente, vai ser a nossa cara. Nós estamos aqui num processo de evolução, num processo de melhora, e nós temos que ter essa mentalidade. E quando, que ainda foi eu que escolhi, né? Quando você mandou o tema do Evangelho, eu achei muito interessante, porque esse tema do Evangelho em si, ele tem uma conexão de um momento da minha vida que eu vivi relacionado a esse Evangelho, com o meu mentor espiritual e à frente do projeto. E aí a gente sabe que nada é por acaso, né? Não foi pedido para pegar esse momento, esse trecho, e quando eu vi, eu digo assim, caramba, que coincidência, entre aspas. Entre aspas. Então, assim, quando a gente convive com muita gente, isso dentro da nossa casa, dentro dos projetos sociais, dentro do meio espírita ou de qualquer religião, é comum a gente lidar com diversas realidades, diversas cabeças e diversos julgamentos. E nós sempre temos aquelas pessoas que são a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou crescer assim, eu vou morrer assim e ponto. Né? Não tenho aquela oportunidade de parar, de olhar e de mudar. E muitas vezes essas pessoas, quando elas leem o Evangelho, elas leem de uma forma superficial, trazendo para o que elas querem e absorvendo aquilo que elas querem. Que isso é muito errado. E falando sobre isso, a gente tem que pensar nas três grandes revelações da humanidade. Né? Lá com Moisés, quando veio os 10 mandamentos. Em seguida, com Jesus. Aí Jesus, quando ele chega, ele faz uma grande revolução e ensina a gente o amor. E uma coisa que Chico dizia, e é muito importante, é que não é o amar o próximo como eu amo a mim. Porque às vezes eu nem aprendi a me amar, eu nem aprendi a me valorizar, eu nem aprendi quem sou eu e a minha importância. É amar o próximo como Jesus nos amou e como Jesus nos ama. Ou seja, é amar o próximo sem esperar nada em troca. E aí a terceira revelação seria o Consolador Prometido, que seria justamente nós, trabalhadores da última hora, que viríamos como espíritas para que pudéssemos entender a importância da imortalidade da alma. Mas aí que nesse discurso está o grande erro do espírita ser o trabalhador da última hora que veio entender o Consolador comprometido como para entender apenas o plano espiritual. E a questão do espiritismo não é essa. O espiritismo ele traz mais para você uma reflexão íntima do que exterior. Ele traz para você um caminho, um direcionamento. Ele mostra a você as consequências dos seus atos para uma vida após essa vida. Mas ele não se resume a mostrar a gente o que é a vida após a morte. Você não pode ser um espírita que busca só saber o que acontece depois. Você tem que ser um espírita que tem que entender que as suas consequências de hoje, seus pensamentos de hoje, eles vão levar a uma consequência posterior. E eu vou fazer um relato do acontecido, de como a gente chegou, no meu caso, a esse trecho do Evangelho, como ele adentrou a minha vida, como essa experiência pessoal, para que depois eu leia, porque é pequenininho, e a gente reflita. Em determinado momento, a gente recebeu a instrução da espiritualidade, que eu concordo muito, de que quando você vai fazer algo exterior, quando você vai fazer algo para fora, você tem que sempre fazer para dentro. Então, se você vai fazer uma caridade, você começa fazendo caridade dentro da sua casa. Se você está preparando uma comida para doar fora, você tem que doar primeiro aquelas pessoas que estão trabalhando ali fazendo a comida. Então você não deve ser aquela pessoa que pensa só no ato como uma coisa seca.
certo? Você tem que olhar que as pessoas que estão mais próximas de você, você tem uma responsabilidade muito maior. São pessoas que Deus confiou a você, a sua presença, para que você possa interferir positivamente naquele indivíduo. E aí a orientação da espiritualidade foi que a gente tivesse cuidado na quantidade de comidas que a gente fosse fazer para distribuir, para que essa comida ela desse para os moradores da rua, mas que ela também desse para as pessoas que estavam indo trabalhar. Porque muitos dos trabalhadores que se destinavam a ir para aquele grupo naquele momento eram pessoas que muitas vezes saíam de casa sem ter tido uma alimentação, sem ter almoçado, e que contavam até com aquela alimentação como um jantar, porque quando chegasse em casa já estaria cansado de trabalhar o dia todo. E que pedisse desculpa, porque em determinado momento não aconteceu isso. E eu fui, eu assim, concordo que a gente tem que sempre observar muito o que a espiritualidade diz, pesar muito as coisas, mas isso aí é um ensinamento até bíblico, né? Vem aí na questão de amar o outro como Jesus nos amou. E eu fui passar essa comunicação, não essa comunicação, mas eu fui passar essa informação para as pessoas que estavam lá. E um determinado senhor, que ele tem muito essa síndrome de Gabriela, e ele se orgulha em dizer assim, eu sou o que eu sou e ponto. Então, eu distribuo a minha verdade e ponto, quando na verdade, às vezes, a verdade que a pessoa distribui é o ódio que ela tem dentro dela. Né? Quando tudo que você joga para fora é o que você tem dentro. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de dentro. E a pessoa começou a falar num tom lá totalmente exagerado, gritando e dizendo que ela não concordava, ela discordava com a espiritualidade, que ela ia fazer do jeito que ela queria e tal, 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 tal. Meu mentor disse que eu me calasse. Então, aquela historinha da água de Chico, né? A gente pega, bota uma aguinha na boca, lá com o André Luiz, e segura. E aí, passando, isso foi no sábado, no domingo eu estava muito angustiado e eu digo às pessoas o seguinte, que existe o remédio para os momentos bons e o remédio para os momentos ruins. Para os momentos bons o remédio é o evangelho, para os ruins o remédio é o evangelho. Sempre. Tá feliz, vai para o evangelho, tá triste, vai para o evangelho. Lá você vai ter uma resposta. Algumas pessoas têm o hábito de fazer o evangelho seguindo uma sequência. Eu já gosto de fazer o evangelho mais abrindo de forma aleatória. E naquele dia, no caso do domingo, eu pedi à espiritualidade que me trouxesse uma resposta, que me trouxesse algo que pudesse me ajudar, que pudesse me dar uma orientação. Porque assim é muito complicado a gente lidar com as pessoas. E eu gravei até uma live sobre isso. E quando eu abri, foi justamente isso que eu vou ler para vocês. Espero que tenham um pouquinho de paciência. Que sempre a gente tem um pouquinho a aprender. E comentem aqui embaixo, porque é importante vocês falarem. Aqui não é uma entrevista, não é um monólogo, é um momento de evangelização e de partilha. No Espiritismo não existe professor. Todos nós somos alunos. Não tem aquele no Espiritismo que seja professor. Porque cada um tem um pouco, sempre teremos o que aprender. Então, missão do homem inteligente na Terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para isso de vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento, com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. Aí ele vem com a pergunta. A natureza do instrumento não indica o uso do que ele deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direi se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão?
Direis que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, se todos os homens que delas são dotados se servissem delas segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa de sua inteligência como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para o advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Então, esse trecho foi ditado, né, por Ferdinando, um espírito protetor, no ano de 1862. Se eu estiver falando demais, você pode interagir, que eu... Não, sua história está interessantíssima, nossa, mãe. E aí, o que é que acontece? Né? Eu grifei algumas partes aqui para a gente ver, porque a gente tem que observar alguns pontos. Do mesmo jeito que quando a gente estuda o Evangelho, a Bíblia, a gente abre a Bíblia lá para estudar, a gente vê o Evangelho, nós temos que ler aquilo com uma profundidade maior e buscando uma sabedoria espiritual. E muitas vezes pesquisando por fora, para a gente poder não trazer aquilo ao nosso olhar. Então, a primeira coisa que a gente falou lá no começo, a lei mosaica, ela é uma lei meio que olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque as pessoas eram ignorantes, elas tinham que ter uma lei, elas precisavam obedecer a Deus por um temor. Jesus, ele já vem trazer para a gente que a gente não obedeça a ele pelo temor, mas a gente obedeça a ele porque a gente sabe que é o certo. Então eu sempre digo às pessoas, isso nas histórias bíblicas ou nas histórias individuais do nosso dia a dia, não existe nenhum ser espiritual e humano que se depare com Jesus, com a sua boa nova, com o seu evangelho e continue na mesma caminhada. Você é transformado. E você não é transformado por uma imposição. Você é transformado porque Jesus é um amor puro. E esse amor puro é aquele amor que adentra a todos nós. Quantos de nós hoje não estamos aqui muitas vezes porque estamos passando por momentos difíceis e buscamos na palavra do Evangelho algum tipo de consolo. Buscamos no Espiritismo um tipo de consolo. E, infelizmente, nem sempre a gente encontra esse consolo, porque a gente acaba confundindo o que é de Deus e o que é do homem. E nós temos que entender que Deus é Deus. E por mais que a gente tenha toda uma história, a gente tenha tudo explicado aqui, a nossa inteligência ela ainda não é capaz de acompanhar e entender a magnitude desse Deus. A gente consegue entender parcialmente o que é Deus, mas a gente ainda não tem condição de evolução moral e espiritual para adentrar com profundidade nesse assunto. Uma das explicações que eu achei mais interessantes em um estudo foi quando uma pessoa disse assim, eu acho que eu nunca vou esquecer disso. Foi perguntado quem era Deus, e a pessoa disse que acreditava que todos nós éramos células de Deus. E aí, esse viver em comunidade, todos nós fazemos parte desse corpo que é Deus. Então nós temos, isso me fez refletir justamente por trabalhar na área de saúde com a questão, uma célula do nosso corpo quando ela está doente, ela acaba adoecendo quantas outras? Quando ela começa a se proliferar de uma forma errada, ela acaba gerando processos de tumores, processos malignos e afetando a nossa doença. Então tudo na vida é equilíbrio.
E aí a gente vem para a missão do homem inteligente na Terra. O homem inteligente na Terra somos todos nós que temos capacidade de raciocinar, tá? Porque nós temos que entender que cada pessoa tem uma inteligência voltada para algo. Eu posso ser bom, por exemplo, em falar em público. Outra pessoa, ela pode ser boa em evangelizar crianças, outras pessoas idosos. Outras pessoas vai fazer o bem único e exclusivamente com a sua presença. Às vezes essa inteligência, ela é trabalhada, às vezes não, ela é trabalhada em suas individualidades, porque cada um dentro de nossa existência precisamos passar por experiências que levem à nossa evolução. E a primeira coisa que vem dizendo aqui sobre esse homem inteligente da Terra é que não vos orgulheis. Por quê? Porque o orgulho, ele já nos afasta de tudo. Ele nos afasta de Deus, ele nos afasta da espiritualidade superior, ele nos afasta dos nossos propósitos. Porque você vivenciar Deus, você estar com Deus, é você começar a entender a sua oração. É você entender que quando você faz uma oração e diz, Senhor, que seja feita a sua vontade, não é você falar, você está dizendo de coração, Senhor, que seja feita a sua vontade. E muitas vezes a nossa prece, ela ainda é feita porque, assim, não sei aqui das pessoas que estão ouvindo, mas a maioria de nós viemos de outras religiões. Então nós trazemos os dogmas de outras religiões e os costumes de outras religiões. E um dos piores costumes que a gente tem é o costume da negociação com Deus. De se achar tão inteligente que a gente pode barganhar com Deus. E essa questão de barganhar com Deus, ela é muito complexa. Por quê? Porque isso mostra o orgulho, mostra o egoísmo. Quando você barganha com Deus, você faz uma oração e pede algo a Deus e Deus não te dá aquilo, automaticamente você se revolta. E muitas vezes algumas pessoas elas partem para o quê? Para o extremismo. Ah, então eu não tenho que acreditar em Deus, não existe uma energia maior. Porque Deus você pode chamar ele, não importa do jeito que você chama. Não importa. O próprio Espiritismo não diz que você ser espírita. Não é você ser espírita que você vai ser salvo. É fora da caridade. E essa caridade de uma abrangência muito maior. Então eu já venho aqui no começo dizendo, olha, trabalha o seu ego. Né? Você não é tão grande. Se você tem uma inteligência, agradece a Deus por ter essa inteligência e veja como você vai trabalhar ela. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. E ali existe uma responsabilidade. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos. Então nenhum dom é dado a nós para benefício próprio. Tá? Então, se você vem num local onde você tem uma família que ajuda você a desenvolver sua inteligência, que você tem a possibilidade de pensar, de buscar, de correr, independente da dificuldade que você passou, mas Deus te deu a oportunidade de vir inteligente. Isso não te faz melhor do que o outro. Até porque, eu não sei se você concorda, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que falta coisa para aprender. Nem me fala. Tem hora, tem horas que a gente diz assim, eu não sei se você passa por isso, mas eu passo muito. Eu digo, meu Deus do céu, essa encarnação não vai ser suficiente para eu aprender o que eu tenho para aprender, não. Porque só o tanto de livro que tem, né? É muita coisa. É muita Meu coisa. esposo devia estar te ouvindo aqui. Eu espero que ele esteja te ouvindo ainda. Ele faz, meu Deus, para que tanto livro que eu tenho que ler? Mas eu digo, gente, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente procura, eu digo, eu não sei nada. E eu digo a todas as pessoas que participam do projeto, eu digo, leiam, estudem, procurem. Não tenham na minha voz como algo certo e preciso. Porque eu passei faz uns 8 anos que eu sou espírita.
durante uns 5 anos, eu passei sendo aquele espírita que frequentava o ambiente e recebia a informação mastigada. E eu vi o que eu sabia do espiritismo era a visão dos outros, mas não era o espiritismo. E aí, quando eu comecei a estudar, que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a entender, eu disse, cara, eu podia ter perdido uma encarnação todinha, todinha por preguiça, por achar que as outras pessoas tinham mais possibilidade de entrar em contato com Deus do que eu. E aí, isso eu digo a todos que estão aqui, as possibilidades são as mesmas. Se um homem na Terra é capaz de fazer, todos os outros são. Não é verdade? Então, cabe a nós essa responsabilidade. Cabe a nós essa questão de dizer assim, ó, vou atrás. E eu digo ao pessoal, é como um trabalho. Você não trabalha só quando você está bem, quando você está. Você trabalha porque você precisa. E a gente tem que entender que o Espiritismo ele vem mostrar a vida espiritual, o outro lado. Imagina você viver sua vida toda sabendo de tudo material. E quando você desencarnar, você não saber nem morrer. Porque morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Né? Quantas pessoas não morrem e ficam aqui por não saberem do plano espiritual? E todos nós que estamos aqui estamos tendo a oportunidade de saber. É diferente, é aquela coisa, se você sabe que você faz errado, você faz por opção. É onde vem o que é Satanás, é pensamento contrário. Então eu só penso o contrário quando eu já sei o que é certo. Porque quando eu não sei o que é certo, eu estou fazendo na inocência. Então aquilo ali tem um peso totalmente diferente. Outro trecho que eu grifei aqui diz assim: a natureza do instrumento não indica o uso do que ele se deve fazer. Ou seja, cada coisa, né? Aqui tem uma xícara. Cada coisa que é feita, ela não é feita com um objetivo. Então, se eu tenho uma xícara, essa xícara é para que eu consiga beber água, é para que eu consiga tomar um chá, um café. Então, se você foi feito desta forma, existe um propósito. Você pode ainda não ter aberto seu coração para entender qual é esse propósito, mas existe um propósito. Existe um propósito de você não ter uma perna, existe um propósito de você não ter um braço, existe um propósito de você não conseguir aprender determinada coisa, de você não conseguir evoluir em alguma coisa, e existe um propósito também de você conseguir evoluir em algumas coisas. E ele fala sobre a questão da enxada, do que serviria a enxada, e o que é que aconteceria se aquela pessoa pegasse a enxada e levantasse contra o patrão. Então, o patrão chama uma pessoa para fazer um trabalho lá, entrega a enxada a ela, para ela cultivar a terra, e aí do nada essa pessoa pega, não que cultivar a terra, pega a enxada, levanta e vai atingir o patrão. Seria justo que esse patrão fizesse o quê? Despedisse essa pessoa. Colocasse essa pessoa para fora. Olha, você não faz mais parte aqui, sai. Aí vem uma parte que eu quero trazer uma reflexão muito grande, que aí ele vem colocar como Deus, mas aí eu acho que a gente tem que olhar numa profundidade um pouco maior, que ele diz o seguinte: arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Aí você pode dizer assim: então quer dizer que Deus vai pegar e vai fazer essa pessoa ter sucessivas encarnações com sofrimento, com existências miseráveis, passando por humilhação, para que ele mostre que ele é poderoso. Aí eu digo a você, não. Não tem nada a ver. Essa história do espírita ainda está ligado no karma. Isso é uma coisa. Vamos deixar lá para o mundo primitivo. Por quê? Porque se a gente tivesse karma, gente, a gente nunca evoluiria. Porque a gente matou uma pessoa e ia ter que morrer de um tiro também. Então ia ter que viver um ciclo onde sempre ia ter que ter alguém pior do que a gente para a gente chegar a algum canto. Mas por que ele diz que arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações? Porque existe a lei de causa e efeito, ação e reação. Nós plantamos, nós colhemos. Isso é uma lei da vida. Não é Deus que precisa que você sofra para que Ele exista.
Porque Deus não precisa da sua fé para ele existir. Mas você precisa de Deus para prosseguir. Eu sempre digo isso às pessoas. Deus, ele não precisa. Ó, quando a gente vai estudando, eu não sei se você concorda isso comigo, e quem está ouvindo a live concorda isso comigo. Você adentra a doutrina, que você vai estudando, que você vai percebendo, que você vai lendo as obras de André Luiz, que você vai tomando conhecimento. Você vê que aquilo ali é uma coisa íntima. Então, assim, qual é a minha primeira preocupação na vida? Eu estou fazendo o que é certo, eu estou buscando o que é certo, eu estou buscando me corrigir, eu estou buscando me entender. Quando eu começar a fazer isso, o mundo ao meu redor, ele começa a mudar. As coisas, elas começam a mudar. Eu não estou indo para o centro para mudar meu pai, minha mãe, minha família. Eu estou indo ali para me organizar. E aí, quando você chega, eu digo às pessoas, mas eu não acredito em reencarnação. Eu digo, tudo bem. Independente de você acreditar ou não, Deus existe, a reencarnação existe, a lei de ação e reação existe, os espíritos existem. Isso independe de que eu acredite ou que você acredite. São leis naturais, perdão. Então, se são coisas naturais que existem, por que eu vou perder meu tempo com aquela pessoa brigando, argumentando e querendo enfiar na cabeça daquela pessoa aquilo? Este sábado, a gente foi fazer uma ação com os idosos e a gente colocou eles para assistir um filme, aquele filme Up, para trabalhar o tema de família e tal. Uhum. Eu nunca vi um filme para, no meu caso, demorar tanto. Eu disse, esse filme tá com 5 horas. Agora, isso por quê? Porque eu tive que ficar em pé. Lá, o local estava quente e organizando as coisas. E eu comecei a questionar, meu Deus do céu, por que esse filme tá demorando tanto? Tem que existir um porquê. Aí o meu mentor chegou para mim, aí ele olhou assim, ele disse, isso é para você aprender a valorizar o tempo. O tempo, ele passa de formas totalmente diferentes. Para aquela pessoa que está assistindo o filme ali, o tempo pode estar passando como se fosse 30 minutos, 20 minutos. Uma coisa muito rápida, como quando a gente está em casa assistindo o filme. E para você estar passando devagar, porque você está numa posição incômoda, você está no calor, você está num momento que incomoda o seu corpo físico. Mas a verdadeira caridade é a caridade de doar tempo. Então a gente tem que começar a perceber qual é o tempo, como é que a gente está lidando com esse tempo. Quantas vezes, imagine, eu acho que a maioria aqui das pessoas já precisaram tomar um soro na veia. Não existe tempo que demore mais do que aquele soro acabar. Você passa um século ali e não passa. Então o tempo é muito relativo. O que nós fazemos com esse tempo é muito importante. E sair para fazer uma caridade, sair para doar alguma coisa a alguém, para doar algo físico é muito fácil. Mas você sair para você doar o seu tempo, para você fazer uso da sua inteligência, da sua fala, do seu amor, da sua paciência para o outro, é aí que está a diferença. E é aí que vem a missão do homem inteligente na Terra. É eu entender que o meu tempo de evolução é diferente do tempo de evolução do meu irmão. Então eu tenho que entender que a cabeça é diferente, que o momento é diferente. Deus para com a gente é como... Eu não sou pai, eu tenho sobrinha, mas você tem filhos, né, que eu sigo. Uhum. Então, assim, chega o seu filho em casa, chama um palavrão com você. O que é que você faz? Muitas vezes a gente não ri para não dar a brecha, porque a gente tem que tirar aquele mau costume. Mas por dentro a gente acaba rindo, porque eles vêm numa inocência, numa ignorância tão grande, que a gente sabe que aquilo é um momento. E aí você senta, conversa, educa e a criança não repete mais aquilo. Quando a criança cresce, ela já é totalmente diferente se ela chega e comete a mesma ação. Então, dentro das nossas múltiplas existências e dentro dos nossos estados evolutivos,
Aqui nós estamos com irmãos de diferentes graus de inteligências e de evolução moral. Então, aquele irmão que ainda agride, aponta, que julga, que condena, mesmo ele sendo detentor de todas as palavras espíritas, ou católicas, ou evangélicas, ele ainda é aquela criança birrenta que tem que fazer uma coisa para chamar atenção. E aí Deus olha para ele com a mesma paciência que olha para aquele que já virou um anjo. Porque ele sabe que aquele que hoje é ignorante vai passar por experiências. E essas experiências vai levar ele a desenvolver a sua inteligência. E aí, sempre sou intuída pelo meu mentor, e eu vou falar uma coisa aqui que ele está dizendo aqui. Para que a gente observe uma coisa, que existe a inteligência física e a inteligência espiritual. Existem muitas pessoas que são dotadas de uma pobreza de inteligência mental, não tem muito conhecimento mental, mas tem muita inteligência espiritual. Tem muitas pessoas que sabem abraçar com o olhar, que sabem acolher com as palavras, que sabem envolver com as ações, que tem uma áurea que é transformadora, que tem uma palavra libertadora. Então, isso é a importância da nossa inteligência espiritual. Nós temos que olhar a vida de duas formas. Você tem a opção de olhar a vida com seu olhar físico, observando apenas aquele fato, aquela causa naquele momento. E você tem a possibilidade de olhar a vida com um olhar espiritual, que é entendendo que aquele momento ele não aconteceu porque tinha que acontecer em alguma coisa, mas ele aconteceu para desenvolver em você alguma coisa, para ressignificar em você alguma coisa, e assim desenvolver a sua inteligência espiritual. Ele ainda fala aqui, né, que muitos fazem dessa inteligência um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. Por quê? Porque não se iludam. Mas quando a gente já se acha detentor do saber, quando a gente perde muito de aprender. Porque eu digo assim, eu vou fazer uma live com essa pessoa, para quê? Se eu já sei disso. Já sei disso, entendeu? E outra coisa que é pior, que eu vivo dizendo, gente, abram a mente de vocês. Quem vai mudar o mundo são as crianças e os adolescentes daí. Gente, não tem como. Nós viemos plantar uma semente que tem que ser regada por eles, para que no futuro a gente volte como eles. São os índigos, são os cristais, são os arco-íris que estão vindo, que vão revolucionar tudo isso para mudar. E não pensem que eles vão revolucionar trazendo esse julgamento, essa condenação, não. Eles vão revolucionar trazendo amor, trazendo fraternidade. Então, se você é uma pessoa adulta ou idosa, do mesmo jeito que para a gente, como uma pessoa jovem, é importante ouvir o ensinamento do adulto para que a gente evite muitos erros, eu sou fisioterapeuta e eu já trabalhei uma parte da minha vida em UTI. E uma coisa que a gente vê muito na UTI, você vê no olhar das pessoas próximo ao seu momento de morte, pensarem muito sobre a questão de o que eu fiz na minha vida, o que eu poderia ter feito de melhor na minha vida, o que eu poderia ter executado de melhor. Então, eu sempre digo, cada paciente que eu atendo, cada idoso que eu converso, é uma oportunidade de ver onde ele errou. E aí, quando eu me deparo com aquela situação na minha vida, eu faço um desvio. Não vou por aqui porque eu sei que alguém vai por aqui. E errou. E aí a gente vem para as crianças, que vem trazendo ensinamentos maravilhosos, sem a necessidade, às vezes, nem de aprender. Vou contar outro relato que aconteceu comigo. Eu sou uma pessoa assim que eu vejo muito, eu tento ver muito Deus em tudo, em absolutamente tudo. Em cada coisinha certa que dá certo, em cada coisinha que dá errado e me conectar com Deus. Certo dia, eu estava num restaurante, minha sobrinha não tinha ainda nem 2 anos. E estava eu, minha mãe e ela.
sentado, e a gente foi comer, e um rapaz insistindo, pedindo dinheiro. Eu estava sem dinheiro. E quando eu tô com fome, eu fico irritado. Eu não sei se vocês ficam, mas eu fico irritado, eu fico agoniado. E o rapaz insistiu tanto por comida, que eu disse assim, eu não tenho dinheiro, só que eu disse abusado. E ele saiu e foi para outra mesa pedir. Quando eu terminei de dizer isso, a minha sobrinha com menos de 2 anos virou para ele, deu um sorriso e deu tchau para ele. Naquela hora, eu entendi, para mim assim, foi um tapa na cara dos dois lados. Por quê? Porque a caridade não é você dar o que é material ao outro, mas é a forma como você dá, é a forma como você ressignifica. Ela não tinha o dinheiro para dar naquele momento, até por ser uma criança. Ela deu um sorriso, deu tchau para ele deu tchau para ela. Então, assim, o quanto a gente não tem que aprender com essas crianças. É uma criança que, mesmo sem a gente ensinar, um dia a gente ficou observando tudo que ela ganha. Assim, ela tem outras crianças no canto, ela ganha um biscoito. Ela vai lá, divide e quer dar primeiro o biscoito à coleguinha para depois ela comer. E quantos de nós fazemos isso? Então, não subestime a inteligência dessas crianças. Não menospreze essas crianças. Mostrem o potencial. Criar um filho não é estar dizendo o que ele não pode fazer. Muitas vezes a gente cria uma criança só ensinando o que ela não pode fazer. E perde a oportunidade de ensinar o que ela pode e o que ela deve fazer. Então, você que é pai, que é mãe, que está escutando aqui, quantas vezes você fica dizendo a seu filho, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Ok. Mas quantas vezes ele faz o que é certo e você chama e você diz, ó, que legal, que bacana, você fez isso correto, parabéns, me dê um abraço e incentiva. A causa de termos adultos ansiosos, hoje na nossa geração, que impacientes e ansiosos, é aqueles nãos. Era não, 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 não. Você não podia ser nada, você não podia ser nem quem você era. Para agradar sempre ao outro. E não adianta, gente, perante Deus, perante Jesus, você tentar enganar. Porque ele sabe quem você é em essência. Os espíritos que estão ao seu lado, nesse momento agora, eles sabem quem você é em essência. Não adianta falar baixo, falar manso, falar palavras extremamente bonitas, se a sua energia está diferente do que aquele que você diz. Uma vez chegou um rapaz para mim no centro espírita e disse, olha, Henrique, eu estou com 25 obsessores. Eu digo, eu devo estar com 50, mas eu não vi ainda nenhum. Aí ele, não, porque não sei o quê. Esse homem levava passe toda semana. Era atendimento fraterno, era desobsessão. Eu disse, certo. A questão é, você está com 25 obsessores. Mas o que é que você está fazendo para atrair esses 25 obsessores? Né? Porque a gente sempre quer que alguém faça uma oração pela gente. A gente sempre quer que alguém faça uma coisa pela gente. Alguém intermedie a gente com Deus. E a gente não quer ter um tempo de parar para ouvir Deus. Parar para falar com Deus. Nós espíritas sabemos que falar com Deus, você pode passar o dia em oração. Porque é uma conversa. É a conversa do seu coração com Deus. É a sua alma com Deus. Então você pode se conectar com Ele a todo momento. Felizmente ou infelizmente, que eu não sei, mas eu perdi minha mãe recentemente vai passar 2 meses, para a questão do Covid. Foi uma coisa assim muito, praticamente sem explicação. E por ter evidência, eu via a questão da espiritualidade cuidando de tudo. Eu tive a oportunidade de um dia estar em casa fazendo o evangelho lá, ela chegar do meu lado, quando os médicos ainda nem tinham dado diagnóstico de morte dela, e falar para mim, dizer assim, olha, meu filho, tenha paciência, tenha paz, continue no caminho do bem, porque eu tenho outra jornada agora. É tanto que quando eu fui
O médico disse, olha, a gente está investigando porque ela não está acordando. Eu disse a ele, eu disse, olha, doutor, eu sei que a gente tem que fazer todos os trâmites, mas o que está aqui hoje aqui é o corpo físico da minha mãe, não é o corpo espiritual. E mesmo sendo na época do Covid, e aí eu tenho certeza que eu consegui isso, por apoio espiritual, eu consegui entrar ainda na UTI 2 vezes. E quando eu fui falar com ela, assim, a gente não quer perder a mãe da gente. Querendo ou não, a nossa mãe pelo menos para mim era tudo. Era Sim. tudo. É assim, eu não via a minha vida sem a minha mãe de jeito nenhum. E eu cheguei, ensaiei um monte de coisa para falar com ela, mas na hora que eu me deparei com ela lá no hospital, eu tive a conversa mais sincera da minha vida e uma conversa de alma para alma. Porque quando, é como eu digo, quando você encontra Deus e Jesus, você encontra o amor. E amor não é prisão. Amor não é posse. Amor é qualquer coisa menos manipular e manter o outro preso a um sofrimento. E eu disse a ela, ele disse, mãe, se a senhora tiver que ficar, a senhora tem que lutar com suas forças. Mas se for o momento da senhora ir, a senhora tem uma família espiritual aí. E a senhora plantou uma semente de amor, a senhora plantou uma semente boa na terra, a qual nós vamos lutar para levar geração por geração na nossa família. E aquilo muitas vezes me fez pensar assim, eu disse, meu Deus do céu, eu não sei se é a questão de se eu fui forte, eu não sei o que foi. Eu sei que foi Deus, porque assim, eu sou uma pessoa que eu nunca deixarei de ser espírita. Digo a vocês assim, eu tenho provas de reencarnação na minha família, que eu tive contato espiritual quando o espírito estava vindo reencarnado e saber quem é e tudo, tal, 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 tal. Então, assim, é como se fosse uma coisa que Deus disse assim, olha, você pode sofrer o que você sofrer, mas você não tem como dizer que a vida após a morte, ela acaba. E aí, para terminar, que senão fica aqui, se deixar, quando eu falar, eu vou direto. Ele termina dizendo assim, uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Então a gente pode dizer assim, então Deus ele pode me tirar algo que ele me deu, ele pode sim. Só que entenda que nós temos uma visão totalmente diferente quanto encarnado e quanto desencarnado. Quanto encarnado, a gente muitas vezes quer a riqueza, a gente quer os bens materiais. E quanto desencarnados, nós queremos evolução espiritual. Então, nas obras de André Luiz, ele fala sobre os espíritos completistas. São espíritos que conseguem completar mais de 80% das suas tarefas aqui na Terra. E aí a gente pensa assim, como é completar isso? Então, assim, eu sou um espírito, eu era alcoólatra. E aí eu venho num canto, vou nascer numa cidade que não tem álcool, que nunca vou me aproximar do álcool, não, meu filho. Você vai nascer numa casa, que seu pai é dono de um bar, que vai ter o álcool ali, a sua disponibilidade, e você vai ter que evoluir ao ponto daquilo não lhe atingir. Você vai ter que evoluir ao ponto daquilo não lhe afetar. Porque nas provas das encarnações, você não passa com 6. Você tem que passar com 10 para você poder ir se livrando daquilo. E falando sobre, eu gosto muito das obras de André Luiz, e falando sobre as obras de André Luiz, para a gente fazer um link aqui com inteligência, Jesus e amor, e eu acho que vai ficar bem fechadinho para as pessoas. Existe no livro No Mundo Maior um momento que André Luiz, com o seu mentor, né, vem até um leito de morte, onde tem um senhor que está desencarnando, e do lado dele tem um obsessor. Quem era esse obsessor? O senhor que estava doente na sua vida pregressa tinha roubado o dinheiro desse homem
e ele tinha acabado por morrer. E com o dinheiro que ele roubou desse homem, ele acabou casando com uma mulher. Essa mulher já tinha filhos. E ele acabou construindo uma família com essa mulher. Só que ele carregava a culpa dessa morte desse homem. Porque ele sabia que esse homem tinha morrido porque ele foi assaltar, matou o homem e depois fez todo um trâmite para ser aquele crime perfeito. E aí André Luiz chega e o mentor espiritual chega e tá lá para intermediar aquele momento, porque é um momento para que o desencarnado ele consiga perdoar e consiga evoluir, e que o encarnado que está doente consiga também pedir o perdão para que ele consiga evoluir. E nesse momento, André Luiz diz, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, vamos fazer isso? E eu não lembro o nome do mentor de André Luiz, porque cada livro é um, aí eu fico com medo de confundir. Ele diz assim, olha, André, existem momentos na vida que a nossa inteligência, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento não pode fazer nada. Esse aqui é um momento desses. A gente vai precisar que a irmã Cipriana, que é um espírito materno, um espírito de luz, ele possa vir para intervir entre os dois. Porque só o amor de uma mãe poderá desenvolver nos dois o amor do perdão. E Cipriana vem, tem toda uma conversa com eles e consegue mostrar a eles essa importância do amor. Porque não adianta você ser um homem ou uma mulher inteligente, você ter todo o conhecimento do mundo, se esse amor não for capaz de desenvolver, se esse amor não, se esse conhecimento não for capaz de desenvolver em você o amor. Porque não vai ser sua inteligência que vai lhe salvar. Vai ser o que você faz com ela. Vai ser o que você faz com as oportunidades da sua vida. Nesse livro também fala sobre vários homens inteligentíssimos que perdem sua encarnação por querer só coisas materiais, como também pessoas inteligentíssimas que vêm com uma mediunidade para ser desenvolvida. E aí o egoísmo é tão grande de usar aquela inteligência e aquela faculdade para ajudar o próximo que acaba desenvolvendo um problema mental e vivendo uma existência refém daquele problema mental. Então a sua inteligência, os seus olhos, a sua audição, a sua boca, a sua mediunidade, ela é uma faculdade. E do mesmo jeito que nós podemos usar os nossos olhos para o bem, para ver coisas boas e para nos edificar, nós também podemos usar ele para o mal. Nossa inteligência é a mesma coisa. Eu sempre, quando eu vejo uma criança muito inteligente, eu digo aos pais, tenham cuidado. Essa inteligência bem trabalhada, ela pode ser espetacular e trazer grandiosas oportunidades para esse espírito. Mas se ela também for excluída, se ela for mal trabalhada, ela pode prejudicar bastante. Até a gente vê que as crianças não param, né? Elas têm que estar fazendo as coisas direto. E aquilo, gente, é porque a inteligência deles é diferente, eles já assimilam as coisas mais rápido, eles já, por exemplo, Henry, eu sempre digo às pessoas, eu não consigo ler um livro. Eu só consigo ler um livro se eu botar no audiobook na velocidade 2 e acompanhar pelo livro. Então, assim, aí eu achei bom porque assim, eu termino um livro em 2 dias, 3 dias no máximo. Mas eu não consigo ter atenção para ler um livro partezinha por partezinha. Mas o que é importante? É cada um encontrar a sua forma de ler, a sua forma de desenvolver e principalmente a sua forma de amar. E essa forma de amar, gente, para concluir, já disse que ia concluir aqui 4 vezes. Para concluir é o seguinte: primeiro, não terceirizem o amor. Aprendam a se amar, aprendam a se valorizar, aprendam a ressignificar as coisas na vida de vocês. Às vezes aquela pessoa que você perdeu era o momento daquela pessoa, mas é uma oportunidade de você ressignificar a sua vida, de você olhar aquelas outras pessoas que ficaram próximas a você, de você olhar outros pontos que você tinha deixado passar despercebido. Então nada que Deus proporcionar na sua vida vai ser para o seu mal. Tudo, absolutamente tudo,
vai ser para o seu bem. Então, eu particularmente nas minhas orações, eu peço a Deus uma coisa que é a sabedoria, porque com a sabedoria a gente desenrola qualquer coisa na vida. E uma coisa que eu aprendi com minha mãe desde pequeno e levarei para todas as pessoas, meus descendentes, e sempre digo às pessoas, é que a gente deve pedir a Deus que Deus nos dê o que for para a nossa felicidade. Porque nem tudo que eu quero é para minha felicidade. Às vezes, a minha pobreza, a minha dificuldade, a minha necessidade é para minha felicidade. Porque esse momento que nós estamos passando é um momento passageiro. A verdadeira felicidade ela virá na nossa vida eterna, né? Que tem muita coisa aí pela frente. Ai, nossa, foi muito lindo, assim, adorei, adorei. Minha rinite atacando, mas eu consegui. Nossa, me emocionei várias vezes. Oh, tudo muito lindo. Muito obrigada por contribuir tanto aqui com o nosso evangelho. Cada história fantástica. Muito obrigada mesmo, viu? Como você falou lá no início, que bom que foi esse tema para você. E que coisa linda que você fez para nós. Muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos também que participaram, comentaram. Tiveram duas perguntas. Na verdade, não foram perguntas, comentários de Maiana, que comprou 30 livros para ler. Vai lendo, Maiana, vai lendo aos pouquinhos, mas não deixa na estante, não. Vai lendo um por um, que vai dar certo. Então, meu amigo, mais uma vez, obrigada. Gostaria que você pudesse falar só mais um pouquinho, fazendo a nossa oração final. Então, gente, muito obrigado pela oportunidade. Independente de quantidade de pessoas, eu sempre digo isso, que seguem a gente, que estão assistindo a live, nós que todos somos comprometidos com uma causa maior, que é a da divulgação do Espiritismo. Os apóstolos de Jesus fizeram tanto sem a internet, quanto a gente não pode fazer com a internet. A internet ela não tem limites. E se a gente usa tanto essa ferramenta muitas vezes para coisas não tão legais, é importantíssimo usar ela para coisas importantes também. Então, assim, vamos todos continuar devagar ao longe. Então, vou pedir a vocês que possam fechar os olhos nesse momento, que a gente possa mentalizar a figura do nosso Mestre Jesus Cristo, agradecer a Ele por todas as oportunidades, por todas as benevolências que Ele derrama em nossa vida, pedir à espiritualidade que nos guie, nos oriente, que derrame sobre cada um de nós a sabedoria, a proteção necessária e que nos ensine o mais importante de todos os mandamentos, que é o amor ao próximo. Que assim seja. Que assim seja. Travou justo agora. Ai, meu pai. Oh, meu Deus. Será que foi o meu, gente? Oh, meu Deus. Será que foi só o meu? Ai, ai, ai. Oi, oi, oi.